Oi, gente, boa tarde. Deixa eu ver se está saindo, a gente está testando aqui. Acho que está saindo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Na verdade, nós estamos hoje fazendo essa palestra online porque, por conta da quarentena, as sessões foram interrompidas. E aí a UE resolveu reprisar todas as palestras que tinham sido gravadas. E a palestra 4 não tinha sido gravada. Então, na verdade, está reprisando, eu estou fazendo ao vivo para que fique gravado, para se ter esse documento, esse registro para as próximas palestras, para quem quiser procurar, né? A UE manda avisar que assim que acabar essa quarentena a gente vai se organizar para retomar os nossos trabalhos. E assim, eu falo para vocês, né? É óbvio que a gente tem que ficar com cuidado, a gente tem que ficar em casa, né? Só sair o mínimo necessário, mas peço a vocês, sempre falo, não vibrem no medo, porque quando a gente vibra no medo, o que acontece? A nossa frequência vibracional vai diminuir. E quando a frequência vibracional diminui, automaticamente as nossas defesas também diminuem. A gente fica com a imunidade baixa. E eu fico com a imunidade baixa, obviamente, eu tenho muito mais possibilidade de pegar qualquer coisa, né? Então, o pedido que a gente sempre faz é: tenham cautela, tenham cuidado, mas não fiquem apavorados nem vibrem no medo. Pensem positivo. Acompanhem as notícias, as postagens positivas, sigam a rede social, vejam coisas positivas, vejam coisas que elevem vocês. E não fiquem vibrando no medo, porque o medo só vai prejudicar vocês, e não tem jeito. Se a gente tem que passar por isso, que a gente passe da melhor forma possível. Que a gente aproveite esse momento que está em casa, que eu sei que está difícil para todo mundo, mas que a gente aproveite esse momento para ler, estudar, arrumar armário, arrumar casa, estar com a família, estar com os filhos, né? Eu sei que tem horas que é difícil pra caramba, principalmente que tem filho pequeno, tem que olhar esse material escolar, eu sei também que é muito difícil, mas não tem outra possibilidade. A gente vai ter que ficar em casa. Então, que a gente aproveite esse momento como uma lição e tire proveito dessa lição para que a gente saia dessa melhor e mais próximo das pessoas. Que a gente também aproveite para se dar conta de como é importante estar com os amigos, como é importante abraçar, como é importante a gente encontrar as pessoas, né? Porque a gente, quando tem muito tempo, o que a gente fala? Amanhã eu vou, depois eu vou, e a gente vai deixando. E quando surgiu essa história da quarentena, ela pegou todo mundo de surpresa. E aí a gente viu quanto tempo desperdiçado a gente já fez por aí, quanto desperdício de tempo a gente já praticou, perdendo a oportunidade de estar junto com as pessoas que a gente ama, perdendo a oportunidade de dizer para as pessoas que a gente ama as pessoas. Sabe? Agora é a hora, tá todo mundo emocionalmente abalado. Então chega pro amigo, liga e fala: cara, eu te amo. Você faz parte da minha vida, você é um amigo, você é parceiro, você é colaborador. Não importa. Diga para as pessoas o quanto as pessoas são importantes para vocês. Eu acho que isso vai ajudar muito. Porque tem muita gente que tá mal. E às vezes uma palavra é o mínimo que aquela pessoa tá precisando para poder dar uma levantada no astral dela e ela continuar seguindo nessa caminhada, mesmo trancada, porque vai passar. Tudo passa, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o menino, eu botei tudo passa, ele botou até banana passa. Eu falei, banana passa, uva passa, e começou uma conversa de passa, bem cedinho. Então é assim, tudo vai passar. Então aproveitem esse momento para acertar o passo, para olhar para dentro. Hoje, a palestra de hoje é sobre autoconhecimento e é assim, é a hora mesmo de acertar o passo, é a hora de olhar para dentro, para que quando a gente vá sair daqui, a gente saia com um entendimento um pouco melhor. Acho que a gente já pode botar a música para começar a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Ramatiz, os trabalhadores da casa, permitam que nesse instante os mestres ascensionados, todos os espíritos de luz que nos acompanham, permitam que nesse instante todos que estão assistindo possam ser orientados e iluminados e que possamos fazer dessa noite, da palestra de hoje, algo muito produtivo que nos ajude a evoluir espiritualmente. Então pedimos nesse instante que seja iniciado os trabalhos da noite de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Então agora acho que agora vai. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Todos nós, quando nascemos, isso eu já falei em várias palestras de desenvolvimento humano, e eu também falo nessa palestra na Casa Espírita,
o nosso objetivo, né, o objetivo de toda a humanidade é ser amado e ser aceito, né? A busca da humanidade é ser amado e ser aceito. E quando a gente vem ao mundo, o único sentimento que a gente conhece é o amor, né? Então o que acontece? Estou lá na barriga da minha mãe, aquilo que eu conheço é amor, né? Então aquilo que estou lá na barriga da minha mãe, aquilo que eu conheço é o amor. Então aquele quentinho do útero, aquele macio, aquele conforto, aquilo é amor. A nossa essência é amor. Só que às vezes, mesmo na barriga da mãe, se a mãe passa por um período, por uma gravidez conturbada, se a mãe passa por uma gravidez de risco, essa mãe, cada vez que ela se preocupa com o feto, com a situação dela aqui fora, ela fica emocionalmente desconfortável e o sangue que ia em maior quantidade para o útero, ele vem para a mãe. Quando o sangue vem para a mãe, o que acontece? O útero fica duro e frio. E aí, ali na barriga, mesmo que a mãe não tenha culpa, mesmo que a mãe não esteja rejeitando o filho, essa criança entende que se aquele quentinho e macio era amor, esse frio e duro é desamor. Então ali mesmo ela já começa a desenvolver o sentimento de rejeição. E é esse sentimento de rejeição, junto com outros sentimentos, né? À medida que a gente vai, eu vou até falar um pouco disso meio rapidinho para vocês terem mais noção. Eu nem cheguei a fazer live sobre isso. O que acontece? Primeira fase da vida é no útero, e quando o útero fica duro, a criança nasce se sentindo rejeitada. Mesmo que a mãe tenha desejado muito esse filho, se a mãe passou por alguma experiência emocionalmente desconfortável, se o útero se alterou, a criança se sente rejeitada, porque o único sentimento que ela conhece é amor. E aí, quando ela vive alguma experiência diferente daquilo, para ela é rejeição. Depois vem a fase da amamentação, né? Então, assim, o vínculo da criança é com a mãe e o prazer e toda a descoberta dela é através da boca. Então, às vezes, a criança chora, a mãe dá peito, chora, a mãe dá peito, chora, a mãe dá peito. Então, ela entende o quê? Se ela chorar, ela vai ganhar o peito, certo? Mas, às vezes, ela chorou fração de segundos e a mãe não chegou a tempo e não entregou aquele peito que ela queria naquele instante. Para essa criança, isso é abandono. Ela já entende que ela está sendo abandonada. Então, assim, algumas não sentiram a experiência no útero, não se sentiram rejeitadas, mas logo em seguida elas se sentem abandonadas. Ou porque a mãe não deu peito, ou porque a mãe deu peito demais e a criança estava com cólica. Chorou com cólica, a mãe sem experiência ou com alguma outra dor, a mãe deu peito e não atendeu a demanda dela. Se minha mãe não atende minha demanda, eu já já desenvolvo sentimento de abandono. A terceira fase do crescimento, né, do desenvolvimento da criança é quando ela começa a falar, né? Então ela começa a falar, conversa, não sei o que, faz gracinha. Um belo dia ela não está afim de fazer gracinha, aí o pai ou a mãe fala: você está muito chato, você está muito bobo. Essa criança se sentiu manipulada. Então vocês estão entendendo os programas emocionais que vão surgindo ao longo do desenvolvimento da criança? A quarta fase é quando a criança entra na fase do desfraude, né? Que a gente sempre acha assim: fez 3 aninhos, tem que sair da fralda. Não, isso é errado. A criança tem que sair da fralda quando ela consegue subir e descer a escada sem colocar as mãos nas paredes. Porque quando ela consegue subir e descer sem se apoiar, ela já está com o esfíncter desenvolvido. E ela estando com o esfíncter desenvolvido, é o momento em que ela consegue segurar as fezes e a urina. E aí a gente bota a criança para trocar de fralda antes da hora. E aí a criança vai lá e faz xixi, faz cocô na fralda. E a gente zanga com a criança: poxa, por que você não me avisou? Aí a criança já está envergonhada, né? Porque xixi, cocô, a gente fala: tá fedendo, brinca assim. A criança já tem aquela vergonha, ainda tomou uma bronca. O que ela desenvolve? Sentimento de humilhação. Então, assim, a gente faz um monte de coisa errada sem saber que está fazendo errado. Só que nisso vai construindo os entendimentos da criança. E a última fase é a fase em que a criança está lá com 5 anos, ela é a princesa do papai, o menino é o príncipe da mamãe, é o amor da vida da mãe. Então a criança começa a entender que todos vivem de pares. Meu tio com a minha tia, meu primo com a minha prima, minha mãe com meu pai. E aí a criança não entende que se ela é o amor do pai, por que o pai está casado com a mãe? Entende? E aí ela desenvolve o sentimento de traição, de ser trocada. Então ela cresce com esses programas emocionais. E são esses programas emocionais, são esses entendimentos que vão formando a nossa personalidade. Então, quando eu vim ao mundo, eu vim pura e inocente, eu só conhecia amor. E de acordo com as experiências que eu tive ao longo da vida,
até os 5 anos. É óbvio que outras experiências que surgem vão contribuindo, mas a personalidade ela é desenvolvida até no máximo 7, né? Os entendimentos de vida. E aí essa criança desenvolve a personalidade dela. Então o que acontece? Nós somos a nossa personalidade? Não. Nós não somos a nossa personalidade. A nossa essência é bondade. A nossa essência é amar. Só que como a gente tem muito medo, se a busca da humanidade é ser amado e ser aceito, qualquer outra sensação diferente de amor e aceitação, para mim me soa mal. E eu preciso me proteger. Como eu me protejo? Criando mecanismos de defesa. O que são os mecanismos de defesa? É a minha personalidade. Bom, então o que acontece? Quando a gente cria a nossa personalidade, a gente não conhece a essência da vida, certo? E esses entendimentos que nos protegem, muitas das vezes esse entendimento, por eu não conhecer, eu caio na ignorância. Por eu não entender a minha essência, por eu não entender o que acontece, por eu criar esses mecanismos de defesa, esses mecanismos me levam à ignorância. Assim, eu não conheço aquilo e eu não tenho esse entendimento. Então, o que acontece? Para eu poder chegar e atingir a minha consciência plena, eu tenho que, primeira coisa, buscar entendimento. Então, o que acontece? Enquanto eu estou na ignorância, enquanto eu não tenho o entendimento de como eu funciono, eu continuo agindo errado. O primeiro passo para minha mudança pessoal é me conhecer, certo? Então, eu não me conheço, eu estou na ignorância. O que eu tenho que fazer para sair dessa ignorância? Em busca do entendimento. Que entendimento? Como eu funciono? Por que eu funciono dessa forma? Por que eu repito os mesmos erros? A gente sabe que faz um monte de besteira, mas a gente não sabe como mudar o padrão de comportamento. A gente não sabe em que instante. A gente sabe que fez, mas qual foi o gatilho, o que me levou a fazer aquilo, eu não sei, certo? Então o primeiro passo é o autoconhecimento, né? E aí, depois que eu me conheço, né, que eu já sei que eu erro um monte de coisas, eu tenho que tirar proveito desses erros para me transformar. Porque assim, se eu erro muito e eu continuo errando, qual é o objetivo? Para que eu vim para cá? Qual o objetivo de eu estar aqui na Terra, se não é evoluir espiritualmente? Qual o objetivo? Né? Então, é assim, me conheço, já sei o que eu faço de errado, já sei onde eu peco comigo mesmo, né? As minhas besteiras, já sei o meu lado sombra, e aí eu tenho que começar a tirar proveito dos meus erros e transformar esses erros em aprendizagem, certo? Então, eu sempre falo, hoje mesmo estava conversando com o menino, e eu estava falando para ele, para mim o maior entendimento de tudo que eu trabalho é aprender com a vida. Como? Tudo é bom. Até o ruim é bom. Porque assim, às vezes o ruim é melhor do que o bom. Porque o bom te fez feliz. Legal, maravilha. Mas o ruim te ensinou. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que tirar proveito de tudo que foi bom para contabilizar lá no positivo e pegar tudo que foi ruim e transformar isso em entendimento, para eu não continuar errando, né? Então esse é o segundo passo para eu encontrar o caminho. Que caminho é esse que a gente busca? O caminho de volta, o caminho do que eu era originariamente quando eu entrei na barriga da minha mãe. A minha essência, a essência de todo ser humano, que é ser puro e inocente. Eu passo pelas experiências, na verdade eu só consigo passar pelas experiências de dor, de escassez, de pobreza, de medo. Eu só consigo passar por essas experiências quando eu estou na carne, quando eu estou encarnado. Quando eu sou espírito, eu entendo aquilo tudo, porque eu já vivi isso enquanto eu estava encarnado. Mas enquanto eu estou lá como espírito, eu não consigo viver dessa forma. Isso só acontece quando eu estou encarnado. Então, quando a gente vem para cá, tudo que acontece com a gente tem que aproveitar e tirar proveito para que isso seja lição, para que isso acrescente, para que isso nos faça crescer e nos faça evoluir, né? E aí o que acontece? Pensa só, se eu nasci puro e inocente, vivia a minha essência, e aí na gravidez eu já tive medo lá, na gravidez já me senti rejeitada, já me senti abandonada, humilhada, manipulada, traída. O
criei o meu mecanismo de defesa, certo? Então hoje a gente adulto, ou até criancinha já quando começa já está com a personalidade desenvolvida, a criança erra, ela cria essas coisas, esses mecanismos de defesa, mas isso também gera sofrimento nessa criança, certo? Por exemplo, a criança que entende que só vai ser amada se ela for fortuna, se ela for brigona, se ela enfrentar o mundo. Ok, ela vai enfrentar o mundo, as pessoas vão brigar com ela, muitas vezes ela vai se sentir rejeitada, humilhada. Então assim, ela vai criando aqueles paredões todos para se proteger, mas ela não é feliz, nem a criança e muito menos o adulto. Então, o quanto antes a gente tiver esse entendimento para buscar a nossa essência, melhor, né? Então, o que acontece? Eu tenho que, primeiro eu vou lá e formei a minha personalidade, né? E essa minha personalidade, por eu desconhecer o sentido da vida, o sentido do objetivo da minha vida, do crescimento espiritual, do entendimento, me leva à ignorância. Então assim, eu só saio da ignorância quando eu me conheço, ok? Depois que eu me conheço, eu percebo que eu cometo erros, muitos erros, que me prejudicam o outro e me prejudicam. Então o que eu tenho que fazer? Transformar esses erros em aprendizagem. Posso errar erros novos, mas eu não preciso errar a mesma coisa que eu já venho errando há muito tempo. E o último passo esses erros me geram sofrimento. Então eu vou transformar esse sofrimento em felicidade, né? Lili, é fácil? Não. É impossível? Também não, né? O que a gente tem que aprender é tirar proveito de tudo que a gente vive, né? É saber como você vai lidar com uma emoção negativa, saber como você vai lidar com uma dificuldade, saber como você vai lidar quando alguma coisa te violenta, né? Então, por exemplo, assim, eu sempre falo de autoconhecimento através do Enneagrama, né? Que existem os tipos de personalidade. Então, de repente, a pessoa é perfeccionista, um exemplo. Ela vai exigir que tudo que esteja no entorno dela saia perfeito. E aí, quando não sai perfeito, ela fica com raiva. E aí ela reage mal. Essa reação negativa dela, ela pode aprender a lidar com essa reação e entender que nem tudo vai sair do jeito que ela quer. Isso começa o processo do entendimento, de transformar os meus erros. Então assim, eu sou perfeccionista, me chicoteio o tempo todo que eu quero fazer as coisas 200% bem feito. Quando eu começo a cobrar do outro, eu começo a sofrer, porque eu não sai como eu quero, eu tenho necessidade de controlar, eu descubro que eu não consigo controlar nada, e aí eu entro em desespero e eu exijo que os outros também façam do jeito que eu quero. Então essa minha atitude me gera sofrimento. E qual o caminho para mudar? Mudar esse padrão, mudar esses entendimentos para eu chegar na consciência plena. Então o que eu tenho, como eu chego na consciência plena? Quando eu transformo a ignorância em entendimento, quando eu transformo os erros em aprendizagem e quando eu transformo o sofrimento em felicidade. Ok? Então, deixa eu passar aqui mais um slide, espera aí. E aí, qual seria esse caminho, né? Para muitas pessoas, elas conseguem buscar leitura, buscar autoconhecimento e conseguem essa transformação por conta própria. Outras não conseguem por conta própria. E quando elas não conseguem por conta própria, muitas vão buscar religião, certo? E na verdade, não importa qual é a religião. Não importa. A religião, ela tem que servir para te transformar num ser humano melhor. Se ela conseguir isso, já conseguiu o objetivo dela, né? Então, na verdade, o que é religião? Na verdade, religião significa religar. Religar. Religar quem? Religar nós, seres humanos, a nossa essência. E a nossa essência é amor. E esse amor é quem? É Deus. Então, na verdade, o objetivo da religião é te ajudar na transformação pessoal para que você consiga se reconectar com a sua essência. E a sua essência é Deus.
ok? Então, o que acontece? Muitas pessoas vão buscar religião, certo? Umas vão para o espiritismo, outras vão para o candomblé, outras vão para a umbanda, outras vão para o islamismo, para o judaísmo, não importa. O que importa é que ela consiga se transformar como pessoa, né? E aí, em algumas religiões se fala de evangelho, né? Religiões cristãs, religiões que seguem Jesus Cristo falam de evangelho. E o que é evangelho? Evangelho significa a boa nova. Então, na verdade, o evangelho é uma orientação para você caminhar, ok? Então, o que acontece? Os cristãos seguem o evangelho de Jesus. Os islamitas... Ok, Rodrigo. Os islamitas seguem o Alcorão, não é isso? O judaísmo segue a Cabala. Não importa, porque no fundo, se você for buscar a essência de todas elas, todas falam a mesma coisa. A gente vem para cá para aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com o sofrimento, aprender a lidar com a dor e transformar tudo isso numa evolução espiritual. Então todas falam a mesma coisa. Existe um livro chamado A Viagem de Theo, que é fantástico. É a história de um menino que está doente, e aí a tia dele sai com ele pelo mundo e leva ele em todas as religiões do mundo. E aí, ao longo desse livro, ela vai falando dos preceitos de cada religião, e no final você conclui que todas falam a mesma coisa. Na verdade, isso já vem sendo falado há milhões de anos, 4.500 anos no mínimo, é o que se tem de registro de Eneagrama. Anterior a isso, a gente tem Hermes de Trismegisto, que fala das 7 leis do universo. Então, assim, isso vem sempre sendo falado, sempre. Só que a gente, quando chega aqui, que encarna, a gente não consegue ter esse entendimento. E aí a gente sofre, aí a gente não aceita, aí as coisas não são como a gente quer, aí tudo vai dando para trás, e aí a gente vai se revoltando, e quanto mais a gente se revolta, mais as coisas vão dar para trás, né? Porque assim, tudo é energia, o universo é energia, nós somos vibração, né? E a Terra tem um campo vibracional, eu já falei isso em outras palestras, vou repetir. E a Terra tem um campo vibracional, que é em Hertz, se eu não me engano é 210 Hz, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho emoções, eu estou vibrando. O meu pensamento, o meu sentimento, a minha emoção é vibração. Se eu vibro abaixo da frequência da Terra, eu estou em desencontro com as ondas, ok? Eu tenho que estar vibrando assim, ó, as ondas têm que ir no mesmo sentido. Quando eu vibro no mesmo sentido, o que acontece? A vida flui. E quando a vida flui, tudo acontece para mim de forma positiva, porque eu estou indo no mesmo movimento. E a emoção que bate com essa vibração da Terra de 210 é coragem. Então, o mínimo que eu tenho que ter para poder começar a buscar uma vibração, que não falam pra gente, você tem que vibrar melhor, tem a vibração positiva. A vibração positiva nada mais é do que você vibrar na mesma onda, nos mesmos hertz da Terra, no mínimo 210, que é coragem. Então, se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho inveja, todos os sentimentos abaixo de coragem fazem com que eu esteja vibrando abaixo do mínimo que eu preciso. E quando eu vibro abaixo do mínimo que eu preciso, a vida não flui. E como é que a vida não flui? A vida não flui quando eu caio doente, a vida não flui quando eu fico sem emprego, a vida não flui quando eu não tenho um relacionamento legal, ou afetivo, ou com a família, ou com quem quer que seja. As coisas vão acontecendo e você fala, caramba, tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado por quê? Porque eu não estou cuidando dos meus pensamentos, eu não estou olhando para os meus sentimentos, para as minhas emoções, e estou deixando sair um monte de lixo. E esse lixo que sai tem um campo vibracional abaixo do mínimo que eu tenho que ter. Então, buscar a religião é um caminho que muitas pessoas usam
para poder chegar, começar a ter esse entendimento, essa clareza. Existem outros caminhos? Existem. Você pode ir para a religião, você pode ir para psicólogo, você pode ir para psicanalista, você pode ir para psiquiatra, você pode ir para um monte de ferramentas, mas que vá em busca de ajuda para você começar a transformar o seu sofrimento em felicidade, os seus erros em aprendizados e a sua ignorância em entendimento. Então, o que acontece? Quem é da religião cristã segue o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Deixa eu seguir aqui. Peraí. E aí, a gente vai falar agora de Jesus, né? Jesus Cristo, ele é um ser de luz. Hoje ele é o Cristo planetário. Ele é como se ele fosse o presidente da Terra. É quem rege a Terra. É o Espírito de luz que rege a Terra. E abaixo dele tem as hierarquias e os espíritos de luzes que trabalham aqui com a gente. Mas hoje quem rege o planeta Terra é Jesus Cristo. Na verdade, não é Jesus Cristo. É Jesus, o Cristo planetário, o regente da Terra. Quando ele veio com a missão de trazer essa palavra, esse entendimento, né? E é assim, ainda que você não tenha religião, essa semana mesmo eu estava conversando com o menino, ele falou, mas antes de Jesus tiveram outros, né? A gente teve Buda, a gente teve outros, acho que foi Confúcio, não sei. A gente teve Buda, teve outros avatares e que não conseguiram tanto quanto Jesus. Sim, se você parar para pensar, a missão dele, assim, a palavra dele era tão grandiosa e ela era simples e tão grandiosa que ela conseguiu se expandir pelo mundo todo, né? Então ele vem para ensinar o que já vinha sendo ensinado e o homem não conseguia entender e continua não conseguindo entender até hoje. Na verdade, essa quarentena, espero que esteja ajudando muitas pessoas a entenderem que a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para as nossas sombras, a gente tem que reconhecer que tem sombra, que tem medo, que tem dificuldade e começar a transformar toda essa sombra, todo esse medo, toda essa dificuldade, a gente começar a transformar em ascensão espiritual, em entendimento, em viver melhor, em bem viver. E é isso que o Evangelho de Jesus Cristo prega, né? Então, Jesus vem e ele encarna para ensinar o caminho. Que caminho? O caminho de religar o homem a Deus. Ou seja, o caminho da gente buscar a nossa essência. E qual é a nossa essência? Amor. Então, quando ele vem, na verdade, se você for estudar o Evangelho, o tempo todo ele está falando de amor. E a gente ainda não aprendeu, né? Então, assim, a gente não aprende por quê? Voltando lá na história. Me surgiram gatilhos emocionais, eu me senti rejeitado, me senti humilhado, me senti abandonado, criei mecanismos de defesa, criei a minha personalidade, eu não aceito nada, não aceito que passem por cima de mim, não aceito um desaforo, não aceito um ultraje, não aceito isso, não aceito aquilo, não é isso? Na verdade, tudo isso é para eu me defender do sentimento que não seja amor, do sentimento que não seja a busca da humanidade, que é ser amado e ser aceito. Depois, Jesus, quando vem, ele fala da boa nova. E o que é essa boa nova? Ele fala do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, na verdade, é o que todos nós deveríamos buscar. É como a humanidade já deveria estar nesse estágio. É irmandade. É amor. É você olhar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega e você transbordar amor. E aí, como eu consigo transbordar amor? Primeiro, quando eu não me defendo mais, quando eu não preciso mais me defender. Assim, se eu preciso me defender de alguma coisa, é porque aquele sentimento que eu estou defendendo, ele ainda está dentro de mim. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sempre fui muito contra a injustiça comigo. E eu precisava o tempo todo provar que eu estava certa. Quando eu não precisei mais provar que eu estava certa, eu não sinto mais injustiça.
Se eu não gostar de alguma coisa, eu vou falar, mas aquilo não me violenta a ponto de eu ter atitudes desmesuradas porque eu me senti injustiçada. Hoje, se acontece alguma coisa que eu não gosto, eu chego para a pessoa e falo, ó, não estou gostando disso, disso, não acho que isso está correto e a gente pode mudar. Então, assim, o dia que a humanidade tiver esse entendimento de chegar para o outro e falar o que não gostou sem ser agressiva, de ter a transparência de falar e não ter medo do outro ir embora, porque assim, os nossos entendimentos vão criando, como eu falei, mecanismos de defesa. Então, dependendo do seu tipo de personalidade, tem um tipo de personalidade que ele morre de medo de falar as coisas, porque ele tem medo do abandono. E aí ele entuba, ele não fala, ele diz sim quando ele quer dizer não. Então, na verdade, essa pessoa que tem esse medo do abandono, essa pessoa que tem medo da humilhação, que diz sim quando quer dizer não, essa pessoa, ela vive a essência dela? Não. Ela vive um personagem que é bonzinho o tempo todo, mas na verdade, qual o objetivo que está por trás dele ser bonzinho? O objetivo que tá por trás dele ser bonzinho é simplesmente ter as pessoas em volta, porque ele tem medo de ser abandonado. Então, para cada programa emocional que eu tenho atitudes. E essas atitudes fazem com que eu não consiga me conectar de novo com Deus, com a minha essência. Então, quando Jesus Cristo vem para a Terra, ele vem para falar do reino de Deus. E ele fala, o reino de Deus está dentro de nós. O que é isso? Eu escutava isso na igreja, eu não entendia nada. O que é o reino de Deus dentro de nós? O reino de Deus é você chegar na plenitude. Você não precisar brigar por mais nada. Não quer dizer que você não vai falar o que você sente, mas você não vai precisar brigar por mais nada, mas você vai conseguir se posicionar. Então, assim, se eu preciso provar para alguém que eu sou forte, é porque eu não me sinto forte. Se eu preciso provar para alguém que eu sou capaz, é porque eu não me sinto capaz. Quando eu consigo... a gente está falando... Desculpa, gente, cortar. A gente está falando sobre o Evangelho. Na verdade, hoje não é uma palestra, não é uma live minha, é uma palestra lá da UER, tá? É a palestra 4. Então, na verdade, assim... quando eu preciso provar alguma coisa, é porque essa coisa ainda não está dentro de mim. Então, o que é o reino de Deus? Que é quando Jesus vem e fala para você, fala lá, né, nas pregações dele. O reino de Deus está dentro de nós. Lá nas 7 leis do universo também é falado. O micro está no macro, o macro está no micro. O que é isso? Nós somos exatamente como é o universo e o universo é exatamente como nós somos. Então, tudo que a gente faz para fora do nosso corpo, que prejudica fora, automaticamente está prejudicando dentro. Entende? Quando falam, você é filho de Deus perfeito, você é um sopro divino, você é um pulso de luz. Se nós saímos desse pulso de luz, todos saem desse pulso de luz, né? Dessa força, dessa energia, todos nós, como falam na igreja, somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, Ele está dentro de nós. O nosso pai e a nossa mãe, eles não estão dentro de nós? Sim, nós somos cópia do nosso pai e da nossa mãe. Quantas vezes a gente se pega, ainda mais adulto, tendo atitudes que são puro reflexo, pura repetição do que foram nossos pais. É a mesma coisa a Deus. Então, o reino dele está dentro da gente. E o que é o objetivo do Evangelho? O que é o objetivo da encarnação de Jesus para ele vir aqui para a Terra? Para mostrar isso. Então, há 2020 anos ele já está falando isso e a gente ainda não conseguiu alcançar, né? E o dia que a gente alcança, gente, vocês não têm ideia de quantos espíritos de luz existem no nosso entorno. E não é para mim, não é para o fulano, não é para o ciclano, é para todo mundo. São muitos ajudando. E por que às vezes eles querem ajudar? E por que a minha vida não vai para frente? Por que se eles estão em volta? Por que eu não tenho mais entendimento? Por que eu não tenho mais leveza?
que se eles estão aqui em volta de todo mundo? Eu não tenho isso porque eu não permito. E de que forma eu não permito? Com as minhas atitudes e pensamentos. Ok? Então, quando Jesus vem à Terra, que ele encarna, na verdade, se você for estudar a literatura, né, Ramatiz mesmo fala em alguns livros, tem um livro chamado Livro de Urântia. Urântia é o nome do planeta Terra, é um livro grossão também que conta a história de Jesus. Jesus levou 2000 anos para encarnar, para poder encarnar no corpo de carne, porque a vibração dele era tão alta, tão alta, tão alta, e nosso corpo é tão denso que ele teve que ir diminuindo para poder entrar no corpo, para poder encarnar. Então, assim, esse planejamento dele vir já está há muito tempo, estava tudo programado. Nada é feito sem que as coisas tenham sido programadas. Né? Então, o que acontece? Ele encarna e ele vem, passou por tudo que ele passou para falar o que eu estou falando agora, o que o psicólogo fala, o que o psiquiatra fala, o que o terapeuta fala. Que é o que deveria ser o que a gente deveria ter de entendimento e a gente não tem. Então para pensar, se eu sair do mesmo pulso do Criador e outros pulsos saíram, na verdade todos nós somos parte dele. Então se eu sou parte dele, quando eu faço mal a você, eu automaticamente estou fazendo mal a mim. E não era isso que ele falava? Não faça ao outro que não quer que faça para você? Na verdade é isso. Os irmãos da luz são muitos, sim. Eles não conseguem chegar na gente, certinho, Everton. Eles não conseguem chegar na gente porque a gente não permite. Até outro dia eu estava explicando para uma pessoa que é assim, bem grosso modo. Imagina que os espíritos de luzes fossem carros de Fórmula 1. Então eles vêm andando numa pista com muita velocidade. Muita velocidade. A pista está livre, então eles estão lá, velocidade altíssima. Só que mais à frente tem um paredão de carro 1.0 parado, um paredão. E esse carro de Fórmula 1, ele não consegue passar desse paredão porque está tudo parado. Por mais energia que ele tenha, ele não consegue passar. Né? Então, o que seria esse paredão de carros 1.0? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Ainda tem um outro agravante. A gente aprende que a gente não merece isso. A gente aprende que a gente não merece ser amado, a gente não é muita areia para o meu caminhão, um espírito de luz me ajudar, não é para mim, eu não tô com essa bola toda. E aí, por essa criação que a gente tem, por esse complexo de patinho feio que a gente tem, a gente não deixa eles chegarem. E eles só querem ajudar, e eles estão aí. Assim, eu fico falando essas coisas, tem gente que não consegue entender o que eu tô falando e fala, cara, a Lili tá viajando. Não tô não, gente. Não tô não. Eles estão aí ajudando todo mundo. Né? E inclusive eles pedem, né, que a gente ajude a levar luz para as pessoas que estão na sombra. Para que essa pessoa entenda, eu também tenho direito. Eu também posso. Mas como eu posso se a vida não muda para mim? A vida não muda para mim porque eu não mudei o meu padrão de comportamento. Eu não mudei meu padrão de entendimento. Quando eu mudo, eu entro na sintonia e as coisas começam a fluir. Né? Então, quando Jesus vem, ele encarna para testemunhar o caminho. Que caminho? De reconectar o homem a Deus. Ele vem e anuncia a boa nova. O que seria a boa nova? O reino de Deus. Ou seja, todos têm direito a chegar nesse reino, a viver nesse reino. E esse reino é um lugar físico, é um lugar espiritual? Não. Esse reino está aqui, está aqui dentro. A gente só consegue as coisas, a gente pode pensar, mas a gente só consegue as coisas quando a gente sente. Então chegar nesse reino é só sentimento. E quando você consegue chegar nesse lugar, vocês não têm noção da paz que é. É tipo, tudo bem, tá tudo ótimo. Não é que eu vou ser acomodada, não é isso. A gente vai lutar, mas a gente não vai se violentar e a gente não precisa mais se revoltar pelas coisas que a gente não consegue. As coisas começam a acontecer naturalmente, não é parado. Eu não vou ficar parada e deitada em berço esplêndido esperando cair do céu.
Claro que não. Mas as coisas começam a acontecer à medida que eu mudo o meu padrão de comportamento e de entendimento. E aí Jesus vem, testemunha o caminho, que é reconectar o homem a Deus. Jesus vem e anuncia a boa nova, que é o reino de Deus, que está dentro da gente. Na verdade, o que ele fala o tempo todo: mude suas atitudes, mude seu comportamento. Quando ele vem lá com os 10 mandamentos, na verdade é uma regra de bem viver. Se todo mundo cumprisse aqueles 10 mandamentos, a gente não estaria como a gente está. Se você parar para ler os mandamentos e traduzir aquilo, é tipo como se fosse um manual de como você deveria viver. E se todo mundo praticasse isso, o mundo não estaria do jeito que está. Talvez não precisasse nessa quarentena da gente se isolar para poder dar valor à vida, para poder dar valor ao próximo, né? Olhar para dentro, ver o que eu estou fazendo de errado comigo. Tudo isso momento que esse momento que a gente está vivendo é um grande momento. Isso é um grande presente, um presente com uma reflexão, para a gente mudar aquilo que a gente está fazendo de errado com a gente e aquilo que a gente está fazendo de errado com o outro. E ele vem também e ele inspira e ampara os caminheiros. De que forma ele inspira? Quando ele chega para as pessoas e fala: você também pode. Que é o que eu estou falando quando a gente trabalha com registros acásticos, que a gente vê os espíritos de luz, então ele em volta de todo mundo. É só você permitir. Beleza? Então vamos lá. E aí, nós temos espíritos agora desencarnados, que muitos que vieram à Terra também corroborar com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus. E aí eles vêm, porque na verdade assim, o que é o Evangelho? Lembra que eu falei que tanto o Evangelho quanto os 10 mandamentos é como se fosse um manual de conduta? O Evangelho é um código de conduta cósmica, como nós efetivamente deveríamos viver para viver em paz e em plenitude, ok? E aí a gente tem Madre Teresa, a gente tem Bezerra de Menezes, a gente tem Chico Xavier e a gente tem Irmã Dulce. Então, é porque eu não sei como é que vai ficar isso aqui, porque o slide, eu estou indo vendo o meu slide e o slide não sei se está aparecendo, eu não sei como é que está, né? Mas então o que acontece? Nesse código de conduta, ele fala o seguinte, que o cristão deveria interpretar esse código e seguir. Mas, e vem a pergunta, todos seguem? Não, nem a gente que é cristão segue. Não segue. A gente pode fazer uma coisa ou outra, mas a gente não faz tudo. Vocês acham que eu sigo também? Não, não consigo. Não é porque você hoje está com um entendimento maior que você já mudou completamente. É um trabalho, é um processo, né? E a gente tem que estar todos os dias buscando ser melhor que o dia anterior. Se eu dei mole ontem, se eu vacilei, hoje acontece uma situação parecida, eu vou ter que ter mais cuidado para eu não vacilar de novo. Isso sim é o código de conduta cósmica. Eu viver em paz comigo, viver na plenitude e fazer com que o meu irmão também viva. Se eu não prejudico o meu irmão e se eu consigo ajudar esse meu irmão através de entendimento, através de clareza, através de uma palavra de apoio, eu já estou começando a praticar o meu manual de conduta cósmica. Deixa eu passar aqui, gente, peraí. E aí, o que acontece? Essa palestra é uma palestra do Centro Espírita que trabalha com Kardec, trabalha com Ramatiz, né? E o evangelho que é lido, né, no Centro Espírita é o Evangelho de Jesus Cristo, só que é segundo o Espiritismo, né? Por quê? O Evangelho mesmo, ele fala de parábolas, ele fala de fatos da vida de Jesus, ele fala de milagres, ele fala das lições veladas para a humanidade, mas naquele momento, né, assim, a humanidade ainda não estava preparada para entender todos aqueles conceitos, então ele vem com parábolas. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não vem com parábolas, ele vem explícito, é isso, é isso, é isso. Então assim, no meu caso, né, eu
fui de igreja católica, e eu não entendia. Muita coisa para mim não fazia sentido. Muita coisa para mim não era claro, né? E quando eu entrei para o Espiritismo, muita coisa se explicou. Então, assim, para mim, me convence. Para mim tá ótimo. Pode ser que daqui a algum tempo eu precise de mais outras explicações, mas para mim, tudo que eu entendo hoje está funcionando. E é o mesmo que acontece com quem vai lá para o centro espírita e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o que se propõe numa casa espírita? Que se faça o culto do Evangelho do lar. Por que se pede o culto do Evangelho do lar? Primeira coisa, a gente sabe que nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, quando elas são negativas, quando elas são atribuladas, a gente está vibrando de forma desequilibrada, e a gente sabe que existem espíritos que também já desencarnaram, que estão perdidos, que são sofredores, e aí o que acontece? Ele passa por algum lugar, você está com um pensamento ruim, ele pensa igual, ele, ops, cola em você, e aí tu vai levando para casa, vai levando um monte de coronavírus para casa, entendeu? Então, para que se propõe fazer o culto do Evangelho no lar? Porque se tiver algum perdido ali, naquele instante que você está fazendo o culto, você está falando de luz, e isso pode ajudá-lo. Então, o Evangelho, ele não ajuda só a sua família, ele ajuda também aos espíritos que estão perdidos, que por um acaso colaram em você por conta de vibrações de pensamentos que sintonizaram com os pensamentos deles. E aí, quando você faz o culto do Evangelho no lar, o que você entendeu, o que você ouviu, o que você falou, também vai servir para ele. Ok? E aí depois, só um instantinho, gente. Eles falam do culto do Evangelho e eles falam quais são, qual é o propósito, que foi o que eu acabei de falar. Benefício espiritual para toda a família, né? Principalmente para a gente que tem filho pequeno, né? Para a gente que tem filho adolescente. Eu sei que às vezes é chato, por exemplo, quando eu comecei a frequentar o centro, meus filhos tinham, acho que o Ian tinha uns 7, a May tinha 14. E assim, é óbvio que adolescente não gosta de ouvir. Eles iam pro centro para comer pastel de soja que tem lá. Mas aquilo ali ficou para eles, sabe? Então assim, o que eu falava, como eu agia e aquelas palestras que eles ouviam, hoje fazem sentido na construção da personalidade deles. Então assim, o Evangelho, ele serve para o adulto, serve para o adolescente, serve para a criança. Ainda que o adolescente faça cara feia e reclame, se você está fazendo e ele está ali em volta, ele está fingindo que não está escutando, ele está viajando, ok, mas a informação está chegando, né? E aí fala que o Evangelho também serve para manutenção da casa quando você está em tratamento espiritual. Porque assim, aqui na UER, quando você vai assistir uma palestra que você pede para passar pelo tratamento, não adianta eu chegar, fazer a minha dieta de carne, não adianta eu ir lá para antigoécia, cura, desobsessão, passo por todo aquele processo, mas em casa eu não faço, porque eu tenho que estar o tempo todo, quando eu estou em tratamento, eu tenho que estar o tempo todo conectado com o lado positivo da coisa, com o lado da luz. Então, se eu estou lá na casa, lá na UER, é óbvio que eu vou ter todo aquele tratamento, eu vou ter todo aquele entendimento e vou estar sendo protegida. Mas quando eu saio, às vezes na minha casa não é assim. Então, quando você está em tratamento, o Evangelho é feito, o culto do Evangelho no lar é super importante, porque é como se reforçasse aquele entendimento, é como se fizesse uma parede de proteção, uma redoma de proteção energética positivamente. Ok? E ele fala da oportunidade de esclarecimento espiritual para os desencarnados, que foi o que eu acabei de falar. A gente está andando na rua, está pensando uma besteira, briguei com alguém, aquela fulana é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu também, quando eu encontrar, eu vou falar isso, isso, isso. Esse pensamento meu de raiva, de não sei o quê, tem algum perdido na rua, escutou, opa, também, peraí, que eu também penso igual. E cola e vai.
né? Então, não pensem vocês que eles não ficam em volta da casa da gente. Quando a gente passa a quarta-feira no tratamento de antigoécia, que é a limpeza espiritual da casa da gente, muitos são levados. Quando chega na segunda-feira, que é o dia da desobsessão, muitos que estavam com a gente vão lá para serem doutrinados, serem levados para escolas e hospitais do espaço. Então o Evangelho também ajuda a esse espírito que por um acaso, por conta dos seus pensamentos, colou em você e foi embora contigo para tua casa, né? E aí o Evangelho indica o caminho, né? Eu não sei como é que tá isso aqui, gente, eu tô meio perdida. E aí o que acontece? O Evangelho te indica um caminho, só que nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem o direito de escolher fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, você pode agir da forma que você quiser. O que vai acontecer? Vai ser punido? Não, você só vai colher o que você plantou. Você é livre para você fazer o que você quiser. Se a sua conduta fere o outro, ela fere você. E se ela fere você, acontece um monte de coisa na tua vida e você não entende por que está acontecendo. Está acontecendo porque eu escolhi ser dessa forma. Tudo é escolha. A gente escolhe ser pobre, a gente escolhe, depois eu vou explicar isso para vocês, a gente escolhe ser pobre, a gente escolhe ficar doente, a gente escolhe até morrer, né? Então assim, tudo é escolha, e o livre-arbítrio é isso. Eu escolhi, eu plantei, e agora eu vou colher. Deixa eu falar com vocês rapidinho sobre essa escolha de ficar pobre, de ficar doente, para talvez ver se faz sentido para vocês, ver se a construção vai ajudar vocês. Quando a gente, na nossa vida, vive histórias repetidas, sempre histórias com o mesmo teor, situações repetidas, isso é chamado de abismo em camada. É como se a gente atraísse situações semelhantes para estar sempre revivendo aquela história. E qual é o objetivo da gente estar atraindo essa situação semelhante e qual é o objetivo de estar revivendo aquela história? O que acontece? Dentro de nós adultos temos crianças, certo? Nossas crianças interiores, crianças que estão cheias de dor, crianças que têm traumas, todos nós temos. E o que acontece? Essas crianças que estão dentro da gente, é como se assim, por exemplo, deixa eu ver um exemplo para ficar claro, pobreza, né? Eu começo a ganhar dinheiro, a minha vida começa a prosperar, de repente acontece alguma coisa, desaba tudo de novo, daqui a pouco eu estou prosperando novamente, desaba tudo de novo. Por que isso? Porque quando eu adulto começo a prosperar, dentro de mim tem uma criança, e essa criança está vinculada a pai, a mãe ou a Deus. E aí, se essa criança está vinculada e o vínculo dela é com vitimização, com escassez, com pobreza, se ela consegue, como adulto, sair dessa situação e ir embora, a criança que está ali dentro vai conseguir voltar para esse pai, para essa mãe e falar: tá vendo? Fica comigo, me ajuda porque eu estou pobre de novo? Não. E aí o que acontece? Quando essa criança percebe que se o adulto for embora, essa criança não vai ter mais conexão com o pai, com a mãe ou com Deus. Aí o que ela faz? Ela volta, acontecem situações na vida dela para que ela volte para a pobreza, porque aí quando ela volta para a pobreza, ela chega para aquele pai com quem ela tem um ganho indireto. Ela vai chegar para aquele pai, para aquela mãe, e vai falar: olha só, eu tô de novo nessa situação, eu sou vítima de novo, então me ajuda. Então é muito difícil a gente sair dessa dor, porque a gente tem os vínculos lá atrás com o pai, com a mãe ou com Deus. Ah, Lili, peraí, mas então a gente não vai sair nunca? Vai. De que forma a gente vai sair? Primeiro entendendo o que acontece com a gente toda vez que a gente repete a mesma história. E depois que a gente entende o que acontece com a gente toda vez que a gente repete a mesma história, a gente vai entender com quem
a nossa criança tem ganho direto. Ela tem ganho direto com a mãe. Ela volta para a mãe e fala: olha, mãe, eu sou vítima, me protege. Aí depois que ela entende, aquele abismo em camadas, sempre se repetindo. Depois que ela entende com quem ela ganha, com quem ela tem aquele ganho direto, aí sim, que é o tal do entendimento do começo da palestra, aí sim essa criança, esse adulto pode chegar para essa mãe, viva ou morta, eu estou falando da figura, não necessariamente pode estar aqui encarnada. O adulto chega para essa mãe e ele primeiro chega para essa criança e fala: não precisa mais ter vínculo com a mãe. Eu já entendi o que te leva toda hora para lá. Não precisa mais ter esse vínculo. A partir de agora, eu cuido de você. Dá para fazer isso? Dá. É sentar e olhar para dentro. Por que a gente não consegue? Porque a gente não quer olhar para dentro. Porque a gente não quer olhar para a dor. Porque isso é uma sombra. E a gente não quer olhar. Então, não tem aquela pessoa que procrastina. O que é procrastinar? Repetir e não sair daquilo. E ela não quer sair por quê? Porque ela está ali parada, esperando um ganho direto com esse pai, com essa mãe, com esse Deus. Então, os ganhos indiretos são ou de vitimização, ou de aceitação para ser bonzinho, ou de revolta, de briga, de vingança, ou com Deus. Então, enquanto eu não tenho essa clareza, eu sei que muitas histórias se repetem, eu sei que eu estou repetindo os mesmos erros, mas quando eu não tenho essa clareza de por que eu estou... É como se fosse assim, eu vou atraindo situações muito parecidas para estar sempre repetindo aquilo. E aí, quando eu entendo que eu atraio essas situações, eu tenho que olhar para mim e pensar: por que isso está acontecendo de novo? Porque aí quando eu fico, digamos, a pobreza, estou pobre, eu posso chegar para minha mãe e mostrar: olha, eu continuo sendo vítima, vem aqui e me protege. Você não me protegeu quando era criança, você não me acolheu quando era criança, e eu preciso que você me acolha agora. E aí quando esse adulto entende que essa criança interior está repetindo isso porque ela está vinculada ao pai ou à mãe ou a Deus de acordo com a história, esse adulto pode chegar para essa criança e falar: a partir de agora, eu cuido de você. Você não precisa mais voltar. E aí ele faz a troca com essa mãe, com esse pai, e aí segue a vida dele. Mas ele só consegue sair dessa situação quando ele entende qual é o ganho direto que ele tem. Então, a pobreza está explicado. Eu fico pobre porque eu ainda estou vinculado lá atrás a alguém no qual eu tenho que dizer: tá vendo como eu estou pobre? Continua cuidando de mim. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês da minha história, para ver se começa a conectar as histórias de vocês, porque eu acho que ajuda isso na construção, né? Eu era lascada porque eu tinha ganho direto com o pai, tinha com mãe e tinha com Deus, né? Então o que acontecia? O meu ganho direto são 7h15, deixa eu dar uma acelerada. Meu ganho direto com o pai é o seguinte: eu sou filha de chinês. Chinês prefere filho homem, e eu sou a primeira filha, mulher. Então o que aconteceu? Eu era pequenininha, meu pai às vezes me mandava para feira, eu era uma ratinha, sou pequena até hoje. E aí meu pai me mandava carregar uma bolsa com 12 dúzias de laranja. Eu não aguentava carregar aquilo. E ele brigava comigo, que eu era fraca, não sei o quê. Então eu cresci uma mulher forte, durona, fortona. Por que eu precisava ser essa mulher forte? E aí eu ficava repetindo histórias sempre de mulher forte, mulher forte, mulher forte. E aí eu começava a tomar paulada da vida. E aí ela mostrava que eu era forte. Eu adorava a Mulher Maravilha, adorava a imagem da Mulher Maravilha, porque eu me sentia a própria fortaleza. Mas para que eu precisava ser forte? Para que eu tinha que ser quase um homem nas minhas atitudes, na força, na raça? Por que eu precisava disso? Porque o meu ganho, esse ganho da força, era com meu pai. Cada vez que eu me mostrava uma mulher forte, é como se eu chegasse para ele e falasse: pai, você tá vendo? Eu não sou o homem que você queria, mas eu sou quase um homem. Olha como eu sou forte. Quando eu entendi isso, eu não preciso mais mostrar que eu sou forte. Eu já sei que eu sou, mas eu não preciso ficar mais brigando com o mundo para mostrar que eu sou forte. Ok? Qual era o meu ganho com a minha mãe? Minha família são 4 filhos, né? Na verdade eram 5, um nato morto, ficaram 4.
Desses 4, 3 filhos foram criados a ferro e fogo ali, com rigor, né, com aquela dureza. E um filho foi criado solto, com liberdade, com pouca cobrança, né? Então, assim, tudo era para ele e pra gente nada, né? E ele gritava e minha mãe dizia, deixa para ele que esse garoto é gritão. Então, eu cresci com aquele sentimento de injustiça, né? E assim, como era tudo para ele, eu não me sentia aceita. Óbvio, eu percebia a preferência da minha mãe por ele. Então, o que eu aprendi? A ser boazinha, a ser legal com todo mundo. A minha essência é essa, mas eu extrapolava. Eu deixava as pessoas me fazerem de tapete, de pano de chão, porque eu tinha medo de não ser boazinha e as pessoas irem embora. Mas, na verdade, o meu medo não era que as pessoas que estavam no meu entorno fossem embora. O que eu tinha ali era que dentro de mim tinha uma criança que toda vez que era boazinha, se virava para a mãe e falava, você tá vendo, mãe, como eu sou uma pessoa boa? Me aceita, me acolhe, faz comigo o que você fazia com meu irmão. E aí eu fui repetindo situações em que sempre eu era boazinha, as pessoas passavam por cima de mim e eu ia cedendo, porque no fundo eu não estava cedendo para os adultos que conviviam comigo. Dentro de mim tinha uma criança que cedia porque ela tinha ganho direto com a mãe. Então, o que é isso? Essa pessoa que era boazinha, que cedia, foi o quê? Foi a personalidade que eu criei para mim, para eu não me sentir rejeitada, injustiçada. O que era a Mulher Maravilha? Foi mais uma construção que eu fiz para mim, para eu ser aceita pelo meu pai. E aí quando eu, que é o objetivo da palestra de hoje, quando eu começo a tomar atitudes que violentam a minha natureza, que violentam a minha essência, eu não sou mais a essência. Eu sou a personalidade. E a personalidade me leva a quê? A erros. E os erros me levam a quê? Ao sofrimento. Então, só com o entendimento de muito estudo, de evangelho, de inteligência emocional, de uma série de coisas que eu vim estudando, somando com os entendimentos de Ramatiz, somando com os entendimentos de Kardec, juntando tudo isso, lendo muito, estudando muito, eu comecei a entender de que forma eu poderia mudar esse meu padrão de comportamento, ok? E aí, o outro slide fala o seguinte, né? O Evangelho, ele indica um caminho. Nós temos o nosso livre-arbítrio, certo? Então, o que acontece? Mais uma outra explicação, peraí, rapidinho. A última troca, deixa eu fechar com vocês para construir. Eu acredito piamente que depois dessa palestra, muitos de vocês que possivelmente vivem histórias repetidas vão entender, vão olhar para dentro se tiverem a fim de mudar e vão entender o porquê de estar sempre vivendo esses padrões que vocês vivem. Entende? Então, por exemplo, a minha troca com Deus era o seguinte, eu não gostava de ganhar dinheiro, porque eu escutei a vida inteira da minha mãe, quem ganha dinheiro fica arrogante, quem ganha dinheiro dinheiro é coisa desonesta. Não, você pode ganhar dinheiro e ajudar os outros. Que bom, se o mundo todo tivesse, a gente não passava pelo que a gente passa. Entende? Então, qual era a minha troca com Deus? Quando eu começava a prosperar, eu gerava situações na minha vida para parar tudo aquilo que eu estava ganhando e voltar para a dificuldade financeira, porque eu me sentia culpada de ganhar dinheiro. Então, a minha troca com Deus era penitência, certo? É tipo, olha, eu não posso ter dinheiro, então, quando eu começo a ganhar muita grana, trabalho, crio coisas novas, começo a ganhar muita grana, mas agora, ó, eu vou ficar arrogante, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Aí eu ia lá e criava situações para que aquele patrimônio que eu tinha construído se destruísse. E aí, quando se destruía, eu falava para Deus, olha só, eu sou uma pessoa humilde de novo. Entende? Então, possivelmente, muitos de vocês vivem situações parecidas. Possivelmente vivem situações parecidas. Então, que essa construção que eu fiz com vocês, desses ganhos indiretos, comece a fazer sentido, que vocês possam voltar, que vocês possam olhar para dentro, tentar entender o que leva vocês a não saírem dessa situação. Né? A última coisa que faltou falar
sobre que eu falei que pobreza e doença também são escolhas. Como doença é escolha? Por exemplo, crianças que quando eram pequenininhas viviam doentes. Quando a criança está doente, a família inteira dá atenção. Possivelmente essa criança, ela entendeu que toda vez que ela está na dor, toda vez que ela está no sofrimento, toda vez que ela está na vitimização, ela ganha atenção. Então o que ela faz? Ela escolhe ficar doente para que as pessoas olhem para ela. A Lili fala sério. Ninguém escolhe de forma consciente ficar doente. Consciente não, mas inconsciente sim. Dentro da gente tem crianças que o ganho dessa criança é a vitimização. O ganho dessa criança é a dor. Outra maneira que a gente escolhe ficar doente, e hoje está muito normal isso, né? Quando eu era jovem, né, quando eu era adolescente, a geração dos meus pais, eles casavam e ficavam casados a vida toda. Então os filhos cresciam e iam embora e eles continuavam como casal. Eles tinham o objetivo de vida deles, né? Eles tinham o propósito de vida deles. Os filhos iam embora, casavam, porque é natural que o filho case e vá embora. Faz parte da vida. Na própria Bíblia fala. E o homem se juntou, não sei as palavras direito, mas o homem se juntou à mulher e ele constrói uma nova família. Isso é a ordem natural das coisas. A própria constelação familiar também fala isso. Então o que acontece? Os nossos pais não se separavam, né, da minha geração. Tiveram pais que se separaram sim, mas não era como é agora, né? Então os nossos pais não se separavam. Os filhos iam embora e ficava o pai e a mãe dentro de casa. Então um cuidava do outro. O que aconteceu com a minha geração? Muitas famílias, muitos casais se separam, muitas mulheres assumem o papel. Regina vai aparecer na gravação. Muitas mulheres se separam, assumem o papel do provedor da casa, assumem o papel de quem educa. Ela faz o papel de pai e de mãe, que a gente até chama de pai, né? E aí o que acontece? Muitas mulheres falam, eu não quero mais me casar, eu não quero mais me relacionar com ninguém e eu vou só cuidar dos meus filhos, eu vou viver para os meus filhos. Ok, e essa mulher não quer casar? Maravilha. Não quer ter mais ninguém? Maravilha. E essa mulher vive para os filhos até que os filhos crescem e ela para de ter objetivo de vida. Ela para de buscar perspectivas, projetos. Então ela se acomoda. Aí o que acontece? Os filhos vão embora, ela não tem mais nada para fazer. Ela não tem marido, ela não tem companheiro, ela não tem um emprego, ela não tem um projeto, ela ficou estagnada. E aí quando ela fica estagnada e os filhos vão embora, o que acontece com essa mulher? Cai doente. Por que ela cai doente? Para que os filhos voltem. E ela ainda vai dizer, eu doei a minha vida para vocês. Já falo com você, Lindsay, na verdade é uma palestra do Centro Espírita. Eu não ia ser público, mas acabou que eu fiz um monte de coisa errada aí, ficou público, mas ótimo, seja muito bem-vinda, né? Vai estar gravado, eu vou passar depois o link do centro para vocês. Então o que acontece? Essa mulher que não teve projeto de vida, que ela não criou perspectiva, porque a gente vem para cá primeiro para poder evoluir, mas mesmo evoluindo você tem que ter objetivo de vida. Aí essa mulher que criou os filhos foram embora e ela não tem objetivo nenhum, ela vai ficar doente. Entende? Então assim, é escolha? Sim. Ela escolhe ficar doente porque ela ficando doente é a forma que ela traz o filho de volta. É aquela mãe que fala, esse meu filho... Quantos filhos aí, adultos, ficam em volta da mãe, ficam com medo de largar a mãe, não podem deixar a mãe ficar sozinha. Não é isso. O objetivo da gente é simplesmente ter propósito de vida e caminhar, porque quando na sua vida você não tem mais propósito nenhum, é a hora que você escolhe morrer. Pode ver. Quando o filho foi embora, a mãe cai doente, a mãe melhora. Quando a mãe começa a melhorar, daqui a pouco aparece outra doença. Aí junta todo mundo, cuida dessa mãe. A mãe melhorou, vai todo mundo embora. Outra doença. Até que chega uma hora que ela cansa, porque ela não tem perspectiva nenhuma de vida.
ela não criou projetos, ela não seguiu, ela não se lançou para a vida, porque ela levou a vida dela inteira cuidando do filho, 2 filhos. Tudo é, exatamente, tudo é escolha. E aí o que essa mulher escolhe? Vamos embora. A minha vida não tem mais objetivo. Então, vamos finalizar aqui, entender a construção para ver se ficou bem claro para vocês, né? O que acontece primeira coisa, eu sou essência. A minha essência é amor. Quando o objetivo da humanidade é ser amado e ser aceito. Quando na minha vida, lá na infância, acontece alguma situação em que eu não me sinto amado e aceito, eu começo a criar mecanismos de defesa, que nada mais são do que a minha personalidade, certo? Essa minha personalidade me leva a erros. Esses erros me levam a sofrimentos. Esses sofrimentos fazem com que eu fique cada vez mais distante da minha essência, que é amor. Certo? E aí, quando eu fico distante da minha essência, que é amor, é quando a minha vida começa a dar para trás e as coisas começam a não vingar. Não vingam por quê? Porque tá tudo tão ruim, porque eu tô vibrando, eu tô aqui falando com vocês, estou olhando a hora, porque eu tô vibrando tão mal que as coisas não fluem. Então é a hora que a gente, geralmente isso acontece a partir dos 30, que é a hora que a gente olha para dentro e fala, caramba, tem um monte de coisa errada. E por onde eu vou começar? Então, muitas pessoas vão buscar ajuda. Quanto antes, melhor. Quanto antes você tiver autoconhecimento, melhor vai ser o seu resultado. Melhor vai ser para você viver na plenitude. Aí a pessoa vai buscar ajuda. Entendeu? Então, umas vão buscar ajuda, umas buscam ajuda na religião, outras buscam na terapia, outras buscam no psicólogo, outras buscam numa yoga, em qualquer ferramenta tem que se buscar ajuda, porque a gente não consegue sozinho. Quem consegue, ótimo, mas é difícil, então a gente tem que buscar ajuda, certo? Para quê? Para que a gente volte a ser a nossa essência, porque quando você começa a atuar e você deixa de ser você, é a hora que você entra em crise, né? Então, gente, ó, falta 1 minuto, vou encerrar aqui, eu vou fazer a prece, e aí se vocês quiserem continuar conversando comigo, podem botar lá na página da UER, não sei como é que é isso, né? Ou quando a gente se encontrar, retomar os trabalhos, a gente conversa, ou no meu Facebook. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui, e eu vou fazer a prece agora que a gente vai encerrar, são 19h29, né? Então vamos lá. Deus, Pai Todo-Poderoso, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Ramatiz, todos os espíritos trabalhadores da nossa casa, permita, Senhor, que nessa noite de aprendizagem a gente possa sair daqui mais fortalecido e que os espíritos de luz e que nós possamos vibrar bem para que esses espíritos de luz possam nos alcançar, nos iluminar para que a gente tenha uma vida melhor. E assim sendo, pedimos para dar por encerrada a palestra da noite de hoje, dando todos graças a Deus.